Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os irmãos. Irmãos, vamos falar um pouquinho hoje de Ezequiel 18. Vamos tentar entender o contexto de Ezequiel 18, porque há más interpretações, bizarrices sobre esse texto, tanto utilizado por igrejas sectárias, como igrejas que não têm, às vezes, o conhecimento adequado e criam doutrinas que não são bíblicas, né? Como perda de salvação, que não faz o menor sentido aqui, né? Primeira coisa, meus irmãos, vamos analisar o contexto de Ezequiel 18, né? Que é o seguinte, meus irmãos, o rei Zedequias, após ser colocado no trono por Nabucodonosor, e jurou lealdade para ele, em nome de Deus até, né? Após a deposição do rei Joaquim, porém ele quebrou esse acordo e se rebelou contra Nabucodonosor, rei da Babilônia, e buscou alianças com o Egito, o que resultou no quê? Na invasão de Jerusalém pelos babilônios, e por volta ali de 587, 586 a.C., né? Essa invasão, irmãos, gerou muito transtorno, muito sofrimento ao povo que estava cativo na Babilônia, vivendo por um período marcado por sofrimento, perda de liberdade, perda da sua terra natal, até mesmo a perda da identidade cultural e religiosa do povo, né? E esse sofrimento muito acentuado, irmãos, fez com que o povo correlacionasse o seu sofrimento com o pecado de vossos pais, tá? Surgindo então um ditado ou um provérbio naquele período. Até vou ler para vocês em Ezequiel 18:2, diz o seguinte: os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos se embotaram. Ou seja, nossos pais pecaram e nós estamos pagando pelos pecados deles. Vejam, irmãos, que uma coisa interessante é que eles estão jogando a culpa nos pais, tá? E nós temos uma condenação para isso na lei. Só lembrando que já nós vamos tratar do contexto, o que significa alma na Bíblia, tá? Então eles estavam tentando jogar a culpa nos pais sobre os próprios pecados, ou seja, nossos pais pecaram, né, sobre os próprios pecados dele, aliás, né? E eles estavam querendo justificar os próprios pecados jogando a culpa nos pais, né? Nossos pais pecaram e nós estamos pecando, nós estamos aqui sofrendo, morrendo, tendo guerras, sendo colocado como escravos, tal, e por culpa dos nossos pais, tá? Então, irmão, o texto mais polêmico que nós vamos tratar aqui hoje é o versículo número 5 do próprio Ezequiel 18, que diz, aliás, o versículo número 4: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Quando nós olhamos para esse trecho, dá a impressão que pode estar falando da alma mesmo do ser humano, da parte divina do ser humano, de que voltará a Deus, tá? Mas vamos aprofundar mais um pouquinho e ver se alma na Bíblia é só essa parte
é uma das partes do ser humano que voltará a Deus. Será que é isso? Não é, irmãos. A palavra alma, nefesh, no hebraico, e psique, no grego, ela é uma palavra polissêmica, ela tem diversos significados e não apenas um significado, né? Então nós vamos lá para Atos 2:41, se eu não me engano, e foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram, são 3.000 almas. Aqui a palavra nefesh, aqui na verdade a palavra psique, porque está no Novo Testamento, está dizendo alma no sentido físico de pessoas. 3.000 almas, 3.000 pessoas. Tá certo? Agora, irmãos, temos outros textos ainda, irmãos, como, por exemplo, um texto interessante, que eu vou ler aqui para os irmãos, é 1 Reis 17:21. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Referindo, irmãos, a alma como a vida, né? Aqui ele está correlacionando a alma como vida. Aqui o contexto é de Elias, que estendeu-se sobre o menino e pediu a Deus que a alma dele voltasse ao corpo, né? Mas a alma no sentido de vida, porque se a alma voltasse, ele viveria novamente. Então, a alma aqui no sentido de vida, né? E nós temos um texto interessante, que é o texto de Deuteronômio 12, se eu não me engano, no versículo 20, tá? Quando o Senhor teu Deus... aliás, eu vou ler para os irmãos, deixa eu achar aqui, vou ler exatamente como está escrito. Quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como te disse, e disseres, comerei carne, portanto a tua alma tem desejo em comer carne. Olha que interessante, a tua alma tem desejo de comer carne. Conforme todo o desejo da tua alma, comerás carne. Alma no sentido de desejo, tá certo? De desejo físico. Então veja como é interessante que a palavra alma, como é polissêmica, ela não tem um único significado. Mas os significados mais comuns, de fato, são alma no sentido de pessoas físicas mesmo. Batizaram 3.000 almas, né, lá em Atos 2. Então, e alma no sentido daquela parte divina, né, que voltará a Deus. Esses são os dois sentidos mais comuns. E aqui em Ezequiel 18, nós temos a alma exatamente no sentido de pessoas físicas, tá? Como eles estavam cativos na Babilônia, era o cumprimento da lei ali. E o pecado naquela época, na época da lei, muitas das vezes ele era... E aquilo gerava, né, a consequência do pecado ali era morte física, às vezes individual, morte física individual, ou muitas das vezes poderia ser sofrimento, um sofrimento ali em grupo, né, do grupo todo, né, através de peste, fome, através de sofrimento, através de escravidão, né? Então, muitas das vezes o juízo vinha em forma fisicamente para a pessoa individualmente, pelo descumprimento da lei, mas às vezes também Deus os punia em conjunto, todo o povo, né, pelo pecado. Então, irmãos, quando nós lemos aqui no versículo 4, a alma que peca, essa morrerá. Mas se nós verificarmos o versículo, do versículo 5 ao versículo 9, tá? Logo no versículo 5, logo depois da alma pecar, essa morrerá, já tem aqui uma questão que já nos leva
a começar a ter uma noção do que se trata. Aí é o seguinte, está escrito assim, a alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, veja bem que ele saiu da palavra alma, já foi para homem. Mas por que eu estou dizendo isso? Tá? Vamos voltar mais uma vez no versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. Tá? São minhas, como é a do pai, assim também a alma do filho é minha. Tá? Então ele está dizendo o quê? Todos os pais e os filhos são meus, mas a alma que peca é a que efetivamente morre, ou é a que é efetivamente punida, tá? Então veja bem, irmãos, que do versículo 5 até o versículo 9, tá? Voltando um pouquinho atrás, antes da gente iniciar nessa questão, o profeta estava tendo aquele ditado pelo povo que dizia: nossos pais comeram uvas verdes e nossos dentes que estão se embotando, né? E Deus, a palavra do Senhor vem a Ezequiel para exortá-los e proibi-los de falar esse ditado, porque isso estava contrariando a Deus. Veja no versículo 3, vivo eu, o que o profeta Ezequiel está dizendo? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis essa palavra em Israel, essa parábola em Israel. Então, por favor, não digam mais isso, porque vocês estão sendo punidos pelo vosso pecado e não pelo pecado dos vossos pais. Então, vamos voltar ao assunto. Do versículo 6 ao versículo 9, há diversas obras, diversas questões com relação ao cumprimento da lei positivas, ou seja, se as pessoas cumprissem todos esses mandamentos que estavam aqui do versículo 5 ao versículo 9, a pessoa viveria. Tá? Eu vou só citar alguns para vocês verem, que eram positivos, ou seja, você deve fazer isso para você não morrer, tá? Não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, ou seja, se você paga os outros direitinho, né? Não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura. O que é isso, irmãos? Tem irmãos aí que gostam de emprestar dinheiro a juro? Tal. Cuidado com isso, porque isso aqui era um dos mandamentos que a pessoa não deveria fazer, né? Mas aí, meus irmãos, eu vou ler novamente agora o versículo 9. Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o justo certamente viverá. Está entendendo? Diz o Senhor Deus. Veja bem que ele está dizendo, a alma que pecar essa morrerá, porém se você fizer todos esses mandamentos, tá? O justo certamente viverá. Veja que ele intercala a palavra alma com pessoa. Veja que a palavra alma ali é no sentido de pessoa. O justo viverá. Ele não está falando que a alma do justo viverá. Veja que ele mistura essas duas palavras, tá? Mas aqui fica bem claro que Ezequiel está exortando a pessoa, mas vocês vão entender um pouquinho mais para frente, tá? Então, do versículo 5 ao versículo 9, ele está falando, se a pessoa fizer isso, ela não vai morrer. São os motivos para a pessoa não morrer. Porém, do versículo 10 ao versículo 13, tem os motivos de que, se a pessoa fizer, ela vai morrer. Mas deixa bem claro que é a pessoa física que vai morrer. É ele que vai morrer, né? Eu vou citar alguns aqui, e a gente já vai por 13, tá? Ele gerar um filho ladrão e derramador de sangue que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, ou seja, não cumprir todos aqueles deveres,
Agora ele está falando exatamente o contrário do que do versículo 5 ao versículo 9. Ou seja, se você descumprir o que está no versículo, do versículo 5 ao versículo 9, essa pessoa vai morrer, tá? Mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir sobre o necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, ou seja, não pagar os outros, levantar os seus olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura, né, com excesso de juro, para ter vantagem, receber demais, né, por isso. Né, e receber demais, né? Porventura viverá? Ele faz uma pergunta. Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. Veja, irmãos, que do versículo 5 ao 9 é os motivos para ele não morrer. Do versículo 10 ao 13 é os motivos que vai fazer com que ele morra, mas morra na carne. Aqui ele está falando da pessoa, tá? Certamente ele morrerá. Ele não está falando, tá certo? A alma morrerá, tá? Veja bem, agora no versículo 13, que é o versículo definitivo, esse vai desmistificar tudo, tá? Eu vou lê-lo novamente e no finalzinho tá a explicação, tá? E emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. Olha aqui, o seu sangue será sobre ele. Tá? Como assim? A alma tem sangue? Não tem. Então é uma pessoa física. O seu sangue será sobre ele. O que significa isso? Que pela lei ele poderia ser morto e ele, além de ser morto, ele ainda seria culpado pelo seu próprio sangue. Olha para você ver que interessante, ele era morto e era culpado pelo seu próprio sangue. Então, individualmente, o contexto de Ezequiel 18 é a responsabilidade individual do ser humano sobre a sua transgressão e não sobre a transgressão. Um não paga, o filho não paga pelo pecado do pai e vice-versa. Tá certo? Mas aqui no contexto, ele é morte física. Quando nós vamos para o versículo 13, o seu sangue será sobre ele, isso vai nos remeter, né, a Deuteronômio. Aliás, deixa eu dar uma olhadinha aqui no texto paralelo. Ele vai nos remeter a Levítico 20, do versículo 9 e o versículo 11. Nós vamos lá para nós darmos uma olhada. O que significa esse texto? O seu sangue será sobre ele. E aqui nós estamos em plena lei, né? Estamos em plena lei. E no versículo 9 diz, olha como Deus é maravilhoso e nos deixou muito claro nesse verso aqui, porque veja que o povo estava culpando os vossos pais. E o profeta aqui remete-se a Levítico e dá uma justificativa, exatamente que além de tudo eles ainda estavam culpando os pais, e na lei aqui, culpar os pais e amaldiçoar os pais era problema. Veja bem, quando um homem amaldiçoar ao seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Ele era morto, tá? Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe e seu sangue será sobre ele. Veja só que ele, além de ser morto, ele ainda era culpado pelo próprio sangue. No versículo 11, também tem um outro exemplo aqui. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez do seu pai. Né? Ambos certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Então vejam, meus irmãos, que não faz o mínimo sentido. Aqui não está falando de salvação. Aqui não está falando de perda de salvação. Aqui está falando da lei de Moisés, que a pessoa, quando pecava, você era morto fisicamente, julgado e morto pelos seus pecados, seja individualmente ou seja coletivamente.
como nação, como povo. Você era muitas das vezes punido por isso, tá? Então, irmãos, não faz o mínimo sentido em dizer que aqui é perda de salvação, até porque nós temos diversos pecados aqui, até mesmo emprestar com usura geraria morte, né? Não pagar as pessoas, né? Não amaldiçoar o seu pai. Então, aqui não tem um pecado, irmãos, especificamente, tá? Aqui é pecado tratado conforme a lei de Moisés, tá certo? Então, não faz nenhum sentido utilizar esse texto para perda de salvação, para pecado que não tem perdão. Nós podemos depois até verificar sobre os pecados, porque tem pessoas que utilizam esse texto para defender a impecabilidade, como se nós não pecássemos. Mas nós temos um vasto arsenal de textos aí que prova que nós somos pecadores. Nós temos lá 1 João 1, versículo 8 ao 10, tá certo? Nós temos Paulo se dizendo pecador, nós temos Pedro se confessando pecador, nós temos Davi. Então não faz sentido, irmãos. Aqui é a morte física pela lei de Moisés, tá bom, irmãos? Então não é justificativa para a mortalidade da alma, tá? Como algumas religiões sectárias, e muito menos para um pecado que não tem perdão, tá, irmãos? Perda de salvação aqui. Então não faz o mínimo sentido. Eu acredito que, espero ter explicado um pouco, né, jogado uma luz a essa questão, e que os irmãos fiquem na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.